Olá pessoal, bora começar então a nossa disciplina, né? Vamos falar hoje sobre o nosso primeiro tópico, nosso segundo tópico, ou seja, vamos abordar manejo sanitário de bovinos e manejo sanitário de caprinos e ovinos, tá? Lembrando pessoal, que das 7 às 9 da noite, nós teremos um link aqui disponível logo acima desse vídeo, tá? Vocês podem estar clicando e vocês vão ser direcionados então para uma videochamada, uma transmissão através do Google Meet, tá? Onde vocês vão poder então tirar as dúvidas de vocês comigo, tá? Então, das 7 às 9, através do link logo acima, eu estarei disponível para tirar dúvidas, para interagir com vocês, beleza? Pessoal, bora começar o nosso conteúdo, tá? E aí vamos abordar então o conceito, né, de manejo sanitário. O que seria o manejo sanitário, né? Então, o manejo sanitário ele é um conjunto de medidas que é adotado com o objetivo de garantir a saúde do meu rebanho, tá? Dos meus animais. Então, o manejo sanitário não pode ser enxergado como algo específico, tá? Mas sim um conjunto de ferramentas, um conjunto de técnicas, tá? Que juntas vão buscar garantir a sanidade, a saúde dos meus animais, tá? Então, assim, uma vez que eu adoto todas as medidas, eu vou ter um animal sadio. Uma vez que eu deixo de implementar algumas medidas, o animal vai estar mais susceptível a ter um problema de ordem sanitária, tá bom? Então, o manejo sanitário ele é um conjunto de ações que visam garantir a saúde dos meus animais. E aí, pessoal, para a gente entender a importância da sanidade dentro dos rebanhos, eu gosto muito desse modelo de triângulo, né, para evidenciar essa importância. Esse é o triângulo da produção. E aqui embaixo, na base, nós temos a alimentação como o fator de maior importância dentro desse cenário de produção, tá? Ou seja, eu tenho que dar alimento de qualidade para o meu animal, tá? Isso é a base da produção. Acima da alimentação, eu tenho o fator sanidade. O fator sanidade, ele é essencial. Por quê? Porque se meu animal não for sadio, ele não vai responder de forma satisfatória ao alimento que eu dou, que eu forneço para ele. Ou seja, eu preciso de um animal sadio para que ele possa então ser produtivo, que ele possa responder à dieta que eu proporciono a ele. Beleza? Então a gente pode colocar aí a sanidade como o segundo fator mais importante dentro da produção, tá? E aí, acima da sanidade, eu venho implementando manejo reprodutivo, genética, instalações, né? Então eu vou adequar as minhas instalações. Porém, pessoal, a base é alimentação e sanidade, tá? Animal bem alimentado e a sanidade garantida no meu rebanho, certamente os meus resultados produtivos serão bastante satisfatórios. Avançando aqui mais um pouco, pessoal, vamos falar agora do período de gestação, tá? O período de gestação é o período que a fêmea ela está com um bezerro, né? Está gerando um bezerro. E nesse período o animal está se recuperando, né, do parto anterior e se preparando para o próximo parto. E o que eu tenho que dar para esse animal, pessoal? O que eu tenho que condicionar para esse animal para que ele passe por esse período de forma mais satisfatória possível? Primeiro, conforto térmico. Esse animal tem que ter sombra disponível. Segundo, dieta adequada, balanceada, controlada, tá? Por que controlada? Porque eu não quero que esse animal coma demais, tá? E eu não posso também limitar o consumo, beleza? Então eu tenho que controlar para que o animal receba o alimento certo na quantidade certa. E os cuidados sanitários, vacinação em dia, né? Protocolo de vermifugação feito, para que esse animal então esteja isento, né, de problemas de ordem sanitária, livre de doenças infecto-contagiosas ou parasitárias, tá? E aí, pessoal, saindo então do período de gestação, melhor, voltando aqui, né? Essa imagem ela exemplifica essa condição que eu mencionei anteriormente, tá? O que eu tenho que dar para o animal nesse período de gestação? Sombra, alimento e saúde, tá? O animal tem que estar saudável, beleza? Dando isso para o meu animal,
certamente esse animal vai passar por esse período de forma bem tranquila e vai me produzir um bezerro, vai me produzir leite, né, após o parto, vai conseguir amamentar o filhote, um colostro, com um colostro de qualidade, na quantidade adequada, tá? Então, aquilo que a gente espera, beleza? Avançando, pessoal, saindo do período de gestação, nós temos o que a gente chama de período de transição, tá? 3 semanas antes, 3 semanas após o parto, tá? E é um período bem crítico para o animal, porque é um período bem estressante, onde o animal passa por muitas transformações de ordem hormonal, comportamental, fisiológica, né? As necessidades nutricionais desse animal mudam de forma muito radical. E aí eu tenho que dar uma série de condições para que esse animal, então, enfrente esse período de transição, tá? O que eu tenho que proporcionar para o animal nesse período de transição? Eu tenho que estimular que esse animal consuma matéria seca, ou seja, fornecer um pasto de qualidade para esse animal, fornecer uma quantidade adequada de proteína metabolizável, tá? Ou seja, suplementação, evitar a ingestão excessiva de calorias. Eu não quero um animal ingerindo alimentos muito ricos em calorias, né? Alimentos muito calóricos, tá? Esses alimentos calóricos eles podem causar problemas no momento do parto, a gente não deseja isso, né? E reduzir então incidências, né? De doenças metabólicas nos animais, tá? E aí, pessoal, aqui, né, quando a gente cita evitar a ingestão excessiva de calorias, ele fala aqui sobre score de condição corporal, tá? O que é o score de condição corporal? O score de condição corporal é basicamente uma forma visual de você avaliar o estado que se encontra o seu animal, tá? E essa avaliação, ela vai de 1 a 5, onde você tem a classificação desde um animal caquético, um animal magro, muito magro, né? Até um animal obeso, tá? Lembrando que a gente nunca quer que esse animal esteja nos extremos. Ou seja, nunca quero que o animal esteja caquético e eu também não quero que esse animal esteja obeso, tá? O que seria o ideal? Animal com score corporal 3, tá? Que é um score corporal médio ou ideal, tá? Animal gordo também não é interessante e um animal magro também não é legal, tá? Porém, o que nós temos que evitar ao máximo são os dois extremos. Score 1 e score 5. Animal caquético, animal obeso, tá? E a gente busca sempre ter um animal na condição ideal, tá? E quais são as vantagens, pessoal, de eu manter esse animal nesse score corporal adequado? Basicamente, redução do intervalo de parto e concepção, maior taxa de concepção no primeiro serviço, evitar a incidência de doenças metabólicas nos períodos pré e pós-parto, produção suficiente de colostro para atender o filhote, tá? Colostro em quantidade e qualidade, né? Isso é muito importante, e garantir uma taxa de desmama legal, uma vez que o animal vai ter acesso a um colostro, vai ter acesso a leite, né? Em quantidade e qualidade, eu tenho aí também uma taxa de desmama maior, tá? E aí, um outro cuidado, pessoal, que eu tenho que ter nesse momento do parto, né? Ou no momento que antecede o parto, né? Basicamente, é a condução dos meus animais para uma área que nós chamamos de piquete maternidade, tá? É um piquete reservado especificamente para os animais, né? Para as fêmeas, nesse momento que antecede o parto até o momento do parto, tá? Esse piquete maternidade ele vai dar condição para que esse animal tenha um ambiente mais propício, mais favorável para o momento da aparição, tá? Esse ambiente, então, ele vai ser, do ponto de vista sanitário, mais adequado, tanto para a mãe quanto para o filhote, tá? E o que eu tenho, então, no piquete maternidade? Boas condições de higiene, tá? Boa drenagem. Por que boa drenagem, pessoal? Eu não quero lama, eu não posso ter lama, tá? Dentro desse meu ambiente. Então, eu quero que seja um ambiente isento de excesso de umidade. É lógico, se for um período chuvoso, a depender do local que você se encontra,
igual a nossa realidade aqui, um ambiente extremamente úmido, período chuvoso, né, é complicado. Mas a gente busca sempre o piquete maternidade ser um piquete menos alagado possível, ou seja, menos encharcado possível, o mais arejado para dar condição, pensando principalmente no filhote, tá? A gente precisa de área de sombra para esse animal, a gente precisa de baixa lotação, porque eu não quero um piquete superlotado com animais se esbarrando um no outro, brigando constantemente, se estressando, né? Disputando alimento. A gente não deseja isso. Então tem que ser um piquete com baixa taxa de lotação. Muito espaço, pouco animal. Espaço de coxo suficiente, pessoal. Chama a atenção aqui com relação ao espaço de coxo, né? Digamos que eu não dê espaço de coxo suficiente para os meus animais. O que acontece? Basicamente, disputa por área de coxo. Logo, eu posso ter problemas como aborto em decorrência de lesões, pancadas, que venham, né, ocorrer em virtude de disputa por espaço, tá? E disponibilidade de água e alimento adequado, tá? Então, esse seria o nosso piquete maternidade, beleza? Aqui, apenas para ilustrar, né, um piquete maternidade para gado de leite e um piquete maternidade para gado de corte, né? Basicamente, a principal diferença aqui é o tamanho que você vai ter, né, disponível para esse piquete maternidade, tá? Mas a condição a gente busca sempre a mesma: ambiente sombreado, pastagem bem formada, pastagem de porte mais baixo, isenta de umidade, né? Então, basicamente, pessoal, é um piquete que vai ter condições mais satisfatórias do ponto de vista sanitário para que você possa colocar o animal nesse período tão crítico, né, que é o período do parto, né? Então, o animal vai ali poucos dias antes do parto e vai sair desse piquete, então, alguns dias após, beleza? E aí vamos passar, então, para os cuidados que nós tenhamos que ter com a vaca no momento do parto e após o parto, né? Nós temos alguns cuidados que nós temos com a matriz, né? E alguns cuidados que nós temos que ter também com o bezerro. A gente vai falar primeiro alguns cuidados referentes à matriz. Então, vamos pensar no nosso cenário. Você deu condição satisfatória para a matriz no período de gestação, deu condição para ela no período de transição, conduziu essa matriz ao piquete maternidade, essa matriz então vai parir, tá? Quais são os cuidados, pessoal? Monitorar, acompanhar, intervir se for necessário, né? Então, tudo isso são cuidados que nós vamos ter que ter na hora do parto, né? E qual seria o principal problema pós-parto? Basicamente, a mastite, tá? A mastite, ela é uma infecção, né, das glândulas mamárias, né? E talvez seja, talvez não, um dos fatores que geram mais prejuízo dentro da produção leiteira, tá? Então, assim, essa inflamação, ela faz com que o animal produza menos leite, tá? Em decorrência de que o animal vai comer menos ração. Você pode ter prejuízos irreversíveis, como a perca de tetos, né? Ou até de todos os tetos do animal. Então, são situações que a gente não deseja, tá? Então, o que é a mastite? A mastite é uma inflamação, tá? Normalmente causada por bactéria, mas pode ser causada por fungos ou por leveduras, tá? E essa inflamação, né, essa infecção, ela vai gerar, então, esses problemas, tá? O animal vai produzir menos leite, vai gerar inflamação, febre, consequentemente o animal ingere menos ração e produz menos leite. Então, assim, é um ciclo, tá? E a gente não quer que esse problema atinja o nosso rebanho. Lembrando que gado de leite é muito suscetível, é muito sensível à mastite, tá? E quais são as causas, pessoal? Então, como é uma contaminação, né, por bactéria, normalmente, basicamente as causas estão relacionadas a questões de limpeza e higiene, tá? E a porta de entrada é o canal do próprio teto. Então, assim, o animal, quando fica deitado, em contato, né, com um ambiente muito sujo, ou quando você não tem cuidado de limpeza durante o período de aleitamento, né, na hora que você vai ordenhar os animais. Então, assim, são todas situações que favorecem, né,
a ocorrência de problemas, né, de mastite, pois uma condição de ambiente não limpo é condição ideal para que você tenha, então, a ocorrência dessa contaminação, dessa infecção. E aí nós temos dois tipos de mastite, pessoal. A mastite clínica e a mastite subclínica, tá? A mastite clínica é a mais tradicional, que normalmente é caracterizada por inflamação, endurecimento, né, dos tetos, pus, secreções, pus. Então, sim, essa primeira imagem é basicamente a mastite clínica, tá? Então, esse aí é um teste muito comum que a gente faz, que é o teste da caneca de fundo preto, onde você vai esguichar o leite do animal e você vai ter ali a presença de grumos, né? Leite coalhado, leite talhado, secreção, tá? Às vezes sangue, enfim, a depender do estado de contaminação desse animal, esse animal vai manifestar aí algumas características, né? O principal é a presença de grumos e, às vezes, o leite com aspecto avermelhado, com a presença de sangue, beleza? Essa é a mastite clínica, pessoal, aquela que facilmente você vê, você identifica, tá? Seja através do teste que a gente faz, do teste na caneca, né? Seja pela inflamação mesmo da região ali do teto, do úbere, né? Esse local vai ficar avermelhado, o animal vai ficar, às vezes, com febre, tá? Essa é a mastite clínica. A mastite subclínica é um pouco mais crítica, porque ela não dá sinais tão característicos e tão visíveis, tá? Então, para você identificar a mastite subclínica, você tem que fazer um monitoramento um pouco mais criterioso, né? Requer métodos mais elaborados para que você tenha, então, a identificação prematura da presença de uma mastite subclínica, tá? Porque ela é silenciosa. Então, assim, ela gera talvez os mesmos problemas lá no final que uma mastite clínica, só que eu tenho que identificar ela no início, porque senão, quando eu for perceber, já é tarde demais, tá? Fora que ela compromete a qualidade do leite, fora que ela compromete os valores nutricionais, tá? Então, quais são os métodos para identificar a mastite subclínica, tá? Nós temos testes eletrônicos, tá? Equipamentos um pouco mais elaborados, mais caros, que me permitem fazer esse diagnóstico de forma rápida e muito precisa, porém, isso envolve um custo, né? E eu tenho o teste CMT, né? Onde eu tenho essa raquete e o reagente, e aí eu vou então fazer o teste. Você pode perceber que a raquete tem 4 furos, né? Um furo para cada teto. E eu vou esguichar ali o leite, colocar a quantidade adequada de reagente e, a depender da coloração e da viscosidade que o meu leite vai apresentar através da reação, né, com o reagente, eu vou classificar e vou identificar então se esse animal tem ou não a presença de mastite subclínica, tá? Então, basicamente, o CMT seria isso. Através dessa raquete, eu esguicho o leite de cada teto, em cada local da raquete, né? Adiciono o reagente. A reação que vai acontecer ali, eu vou comparar, então, com a minha cartela de diagnóstico, tá? E ali eu vou determinar se o animal está ou não com a presença de mastite. Identificada a mastite no animal, pessoal, existe uma série de procedimentos que a gente vai adotar, tá? Desaleitamento desse animal, você vai esgotar o leite desse animal, tá? Mesmo que isso às vezes seja um processo dolorido, a gente vai tentar drenar todo aquele leite do úbere do animal. A gente vai entrar com medicamentos específicos, né? Visando desinflamar e combater essa contaminação, essa infecção, né? Por bactéria. E quanto mais cedo a gente entra com esse tratamento, mais rápido nós vamos ter a recuperação, tá? E assim, pessoal, a mastite é o principal problema, pensando principalmente em bovinocultura leiteira, só que o principal manejo da mastite é o preventivo, tá? Isso envolve o quê? Desde eu fornecer uma condição adequada de limpeza para o meu animal, ou seja, o curral vai ter que estar limpo, o piquete tem que ser um piquete livre e isento de umidade, né? E durante o procedimento de ordenha,
eu vou fazer a limpeza, a lavagem correta do úbere, a descontaminação através dos procedimentos de pré e pós-dipping, usando sempre produtos que são recomendados, tá? Então, assim, não é simplesmente uma solução de outra. Se eu tiver condição de investir em produtos mais apropriados, desinfetantes mais apropriados, que eu faça esse investimento, porque realmente é um cuidado muito importante, pessoal. Porque, assim, é muito mais barato, muito mais simples eu prevenir do que depois eu ter que remediar uma situação como essa, tá? Então, a limpeza, a higiene talvez assim a principal forma de você evitar problemas de ordem sanitária relacionada à mastite, beleza? E aí o tratamento dos animais doentes, né? Ele vai ser feito, então, sempre que a gente não conseguir sanar esse problema de forma preventiva, então, uma vez identificada a mastite, eu vou entrar com as medicações apropriadas, tá? Uma coisa muito importante é o treinamento do pessoal que faz a ordenha. Por quê? Como a questão da limpeza e da higiene é essencial, se os meus operadores não estiverem preparados para poder fazerem esse procedimento de forma correta, consequentemente eu vou ter problema, tá? Então eu tenho que treinar as pessoas que vão trabalhar com a ordenha, identificar o agente causador da doença, ou seja, saber onde é que está aquela fonte de contaminação, se é no piquete, se é no curral. Então, por isso que a gente fala, manter o ambiente o mais limpo possível, tá? Quando eu falo ambiente, eu me refiro ao estábulo, ao curral, ao piquete, ao corredor que esse animal transita até chegar no local da ordenha, enfim. E aí, da condição de ambiência e bem-estar, né? Permitir que esse animal ele tenha uma condição confortável, tá? Porque o animal estressado, o animal na condição de estresse, ele se torna um animal mais sensível, tá? Então, aqui são algumas condições bem extremas, pessoal, que fazem com que a gente tenha problema com mastite, tá? Então, assim, não é uma realidade muito distante, creio eu que muitos já viram algo parecido. Animal com barro até o joelho, animal deitado, né, no barro. E assim, você pega esses animais com sangue europeu, são animais que sentem muito calor, então é comum eles ficarem em locais mais úmidos, em locais mais frescos, né? Então eles acabam buscando poças de água, de lama, enfim. E aí, pessoal, dando continuidade, né, agora a gente vai falar do cuidado com o bezerro recém-nascido. Então, a gente falou do cuidado que a gente tem que ter com a vaca, agora vamos falar do cuidado com o bezerro. Pessoal, basicamente, temos dois cuidados que a gente vai fazer com o recém-nascido, com o bezerrinho recém-nascido. Primeiro é o curativo do umbigo, segundo, certificar que esse animal tem acesso ao colostro, tá? Vamos falar especificamente da cura do umbigo, né? Qual que é o procedimento, pessoal? Basicamente, uma solução ele deve ser feito nas primeiras horas de vida do animal, tá? Porque assim, o umbigo do animal, ele é uma porta de entrada para agentes externos, bactérias, fungos, micro-organismos que estão no ambiente, tá? Então, assim, o animal era ligado à mãe, recebia tudo através do cordão umbilical. Então, a gente perceba o potencial dessa porta de entrada, né, de levar infecção, de levar contaminação para dentro do animal, tá? Então, assim, é fundamental fazer um curativo no umbigo do animal após o nascimento, tá? Como que eu faço, pessoal? Solução de iodo a 5, 7%, tá? E eu vou emergir o umbigo do animal dentro dessa solução, para garantir que, inclusive, o iodo penetre dentro da região do umbigo, tá? Para que eu tenha realmente ali uma desinfecção. E eu devo repetir esse procedimento de 3 a 5 dias pós-nascimento, beleza? Então, faço no primeiro dia, poucas horas após o nascimento do filhote, e depois é importante que eu faça esse procedimento mais 3, 4, 5 vezes até eu parar, beleza? Então, basicamente, a cura do umbigo, pessoal, é um procedimento simples, mas fundamental, tá? E avançando, né, o colostro. O colostro é aquele leite materno, né, que o animal deve ter acesso nas primeiras horas de vida. Então, assim, é recomendado que o animal ingira o colostro até a sexta hora de vida, né, ou seja, no máximo aí, até 6 horas de vida, ele já tem acesso a esse leite. É um leite riquíssimo em vitaminas, sais minerais. Isso
estimula muito o sistema imunológico do bezerro, né, do animal, e garante, então, que esse animal vai ser um animal sadio, tá? Então, assim, o acesso do filhote ao colostro é fundamental para que você tenha um animal sadio. O animal que nasceu e não recebeu colostro, ele é muito suscetível a ser um animal mais sensível, um animal que vai te dar mais problema, principalmente em decorrência de questões sanitárias, tá? É um animal mais sensível, um animal mais debilitado, tá bom? E aí existe um equipamento, né, que a gente usa para poder fazer a análise desse colostro, tá? Então, nem todo colostro é bom, tá? Nós temos colostros de qualidades diferentes, tá? A gente busca sempre o quê? Um colostro de melhor qualidade. Por isso que a gente tem que dar condição para a matriz antes, durante e após o parto, tá? Então, uma vez que eu condiciono esses fatores para a minha matriz, ela tende a me produzir um colostro de melhor qualidade. Consequentemente, eu vou ter um filhote mais sadio, tá? E agora, pessoal, falando um pouquinho das principais doenças, né, nós temos dois grupos de doenças, tá? São as doenças infectocontagiosas e as doenças parasitárias. As infectocontagiosas são aquelas doenças provocadas por micro-organismos, bactérias, vírus, e são doenças de fácil e rápida transmissão, tá? Então, assim, são doenças perigosas, só que normalmente os protocolos de vacinação são muito bem estabelecidos, né? E uma vez seguidos, dificilmente a gente vai ter problema, né? O maior problema que nós temos na bovinocultura são as doenças parasitárias, tá? Em decorrência de endo e ectoparasitas. Então, assim, requer o quê? Um manejo mais rotineiro, mais intenso, né? Bem planejado, para que a gente consiga, então, eliminar esses agentes causadores, né? Endo e ectoparasitas, e consigamos, então, garantir a sanidade dos meus animais. Basicamente, um calendário de vacinação feito da forma correta, rodízio de pastagem, né? Fazer, dar para esse animal um alimento de qualidade, tudo isso é fundamental para que a gente tenha, né, esse animal isento de problemas relacionados tanto a doenças infecto-contagiosas quanto doenças parasitárias, beleza? Então, as principais doenças parasitárias tem a tristeza parasitária bovina, que é transmitida pelo carrapato, né? É uma das principais. Então, assim, a gente tem diversos fatores, né? Verminose também é um agente parasita que também causa bastante prejuízo. Então, assim, o protocolo de vermifugação da propriedade deve ser feito de forma mais adequada e seguido de forma bastante rigorosa para que a gente realmente consiga vencer, né, passar por esses problemas. Então, pessoal, quais são as medidas sanitárias que a gente vai adotar, né, para a gente ter, então, ficar isento, né, ou diminuir a chance de problemas com essas doenças, né? Basicamente, um calendário de vacinação e estratégias de combate às verminoses, limpeza e desinfecção das instalações, comedouros e bebedouros, separar os animais em lotes de acordo com a idade, evitar pastos úmidos, evitar a superlotação de animais em pequenas áreas e evitar o estresse dos animais. Todas essas características aqui possibilitam que o animal consiga ter uma condição mais satisfatória para não ter problema com essas doenças, tá? Tanto as doenças infecto-contagiosas como as doenças parasitárias, tá? Então, ter um calendário de vacinação bem estabelecido, eu ter condição de limpeza nos meus bebedouros, nos meus comedouros, eu ter os animais bem distribuídos em lote, tá? De acordo com a idade, de acordo com a categoria animal, evitar pastos muito úmidos, muito encharcados, tá? Isso aqui tem muita influência com verminose, com carrapato, ciclo de carrapato, né? Ciclo de verminoses. Evitar a superlotação de animal em pequenas áreas e evitar o estresse dos animais. Né? Animal estressado é um animal mais suscetível a ter problema de ordem sanitária. Então, às vezes, a gente pode achar que o manejo não é tão importante, mas uma vez que eu falho no manejo, eu tenho animais mais propensos a dar problema de ordem sanitária. Tá? E aí, pessoal, falando agora das considerações finais, né? Podemos, então, concluir com relação ao manejo sanitário de bovinos,
E são vários os cuidados que nós temos que ter, né? Lembrando que o manejo sanitário não é algo isolado, mas sim um conjunto de ações que a gente vai adotar para que a gente tenha a sanidade dos nossos animais, tá? Então, assim, eu tenho que seguir os cuidados, desde os cuidados no manejo, na organização dos meus piquetes, com relação à limpeza, repartição, acesso. Eu não posso dar uma condição de estresse para os meus animais. Eu tenho que proporcionar alimentação e água de qualidade. Eu tenho que controlar o acesso dos meus animais a determinados tipos de alimentos para garantir que esse animal fique numa condição corporal adequada, né? Eu tenho que ter os meus protocolos de vacinação bem estabelecidos. Eu tenho que seguir eles à risca. Eu tenho que estar sempre monitorando os meus animais. Eu tenho que cuidar da matriz durante a gestação, no período de transição, na hora do período do nascimento do filhote, né? E pós-nascimento. Então, assim, pessoal, é uma série de ações que eu tenho que adotar em conjunto, tá? E uma vez que a gente trabalha isso de forma intensificada, nós temos então animais mais sadios e, consequentemente, mais produtivos. Então, a gente busca sempre produtividade, né? Então, a gente precisa de animal sadio para que esse animal seja, então, produtivo. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o manejo sanitário de caprinos e ovinos, tá? É lógico, existem algumas especificidades, mas parte daquilo que a gente já conversou sobre bovinos acaba se aplicando também a caprinos e ovinos, tá? Então, sim, são animais que também requerem ambientes limpos, pastagens adequadas, manejo adequado, cuidado com a fêmea na gestação, cuidado com a fêmea antes e pós-parto, né? Cuidado com o filhote. Então, assim, muita coisa que a gente já comentou se aplica também no manejo de caprinos e ovinos, tá? Então, para que a gente faz um manejo sanitário nesses animais? Controlar e prevenir doenças, né? Tornar esses rebanhos mais sadios e produtivos e garantir a sustentabilidade do sistema de produção, tá? Então, basicamente, é isso que a gente busca com o manejo sanitário. Isso não vale só para caprinos e ovinos, mas para todos os animais de criação. E aí, pessoal, mais importante do que remediar é prevenir, né? O que eu posso estar usando como ferramenta para diminuir problemas de ordem sanitária, né? Para minimizar esses problemas? Basicamente, a limpeza das instalações, das baias, dos abrigos que esses animais ficam, até mesmo dos piquetes, né? Inspeção diária dos animais, pessoal. E aí, falando especificamente de caprinos e ovinos, são animais muito sensíveis e que requerem o acompanhamento, né, por parte do produtor ou do cara responsável ali por acompanhar esses animais, que ele requer que esses animais estejam sempre sendo inspecionados, tá? Sempre visualizados, para que você consiga identificar qualquer problema de ordem sanitária, desde uma simples miíase até um problema um pouco mais sério, como um problema de casco, uma manqueira, a linfadenite, né? Situações que a gente vai discutir mais à frente, beleza? Então, são animais que requerem essa inspeção diária, tá? Depositar esterco em esterqueiras, tá? Por quê? Dentro da ovinocultura, pessoal, o maior problema que a gente tem é com verminose, tá? E as próprias fezes dos animais favorecem o ciclo da verminose, né? São inóculos, né? Então, assim, a gente precisa depositar essas fezes em locais apropriados, ou seja, em esterqueiras, para que eu não proporcione esse contato dos animais com as fezes e isso vai acarretar em uma nova reinfestação, beleza? Então, eu preciso depositar as fezes no local adequado, numa esterqueira. E desinfetar as instalações com solução de cresol 10% ou lança-chamas, tá? Então, isso aqui são rotinas de limpeza que nós fazemos de tempos em tempos para garantir uma esterilidade, uma limpeza, né, dentro do abrigo, dentro do local onde esses animais se encontram, beleza? Também manter bebedouros e coxos sempre limpos, né? A limpeza é essencial para o manejo sanitário da ovinocultura. A limpeza dos abrigos, a limpeza dos bebedouros, a limpeza dos coxos, enfim.
tem que estar limpo, pessoal. Quanto mais limpo, melhor. E quanto mais limpo, menos problema de ordem sanitária eu vou ter, beleza? Evitar superlotação e umidade nas instalações, nas pastagens. Manter uma quarentena na propriedade. Isolar e tratar os animais doentes, tá? Com relação a evitar superlotação e umidade nas instalações, nas pastagens, sei que isso pode parecer um pouco complicado, pensando principalmente na nossa região, a região que chove muito, e durante o período chuvoso é complicado você não ter aí excesso de animais no abrigo, né? Em decorrência dos animais estarem fugindo às vezes de uma chuva, ou mesmo, né, umidade na pastagem, tá? Mas o que a gente busca é sempre ambientes mais arejados. A gente evite criar esses animais em locais muito encharcados, tá? Isso vai gerar uma série de problemas e para fugir desses problemas a gente tem que buscar trabalhar com esses animais em locais mais apropriados, beleza? A quarentena, pessoal, a gente busca ela pensando principalmente em animais que vêm através de compra, né, de propriedades externas, então que esses animais possam ficar no ambiente isolado por um período de observação, não necessariamente 40 dias, mas um período ali de 15, 20 dias, para que você fique observando esse animal para verificar se ele vai apresentar alguma doença, alguma característica ali que possa evidenciar um patógeno, alguma coisa, para que depois você possa então colocar esse animal junto com os demais animais, tá? E pensando em animais doentes, isolar esses animais e tratar esses animais, tá? Então, é muito importante dentro da ovinocultura você ter um local separado para você fazer o tratamento de animais que venham ter problemas de ordem sanitária. E aí, pessoal, dentro da ovinocultura, a gente tem uma situação que é fundamental para que você tenha menos problemas, tá? Do ponto de vista sanitário, que é você ter abrigos adequados à sua realidade. Então, aqui nós temos duas situações, tá? Um abrigo, um aprisco, né, suspenso, piso gradeado, as vaias divididas, e nós temos aqui uma criação em chão batido, tá? E assim, pessoal, qual dessas duas condições seria mais adequada para a realidade aqui de Rondônia? A da primeira foto aqui, abrigo suspenso, piso ripado, animais não tendo contato com o solo, com o piso, tá? Por quê? Porque aqui é extremamente úmido, chove muito, nós temos dificuldade de perder a umidade para o ambiente. Então, quando você coloca o animal no abrigo suspenso, com piso ripado, a umidade tende a descer, né? E esses animais estão sempre ali numa condição mais limpa, mais seca, mais adequada, tá? Se eu faço um sistema de chão batido, aqui eu tento criar esses animais num local com acesso apenas a piso ou mesmo chão, a tendência no período chuvoso é ter lama, muita umidade, dificuldade de ter esse ambiente seco, arejado, os animais vão deitar ali, vão urinar, defecar, enfim, vai virar uma lama e a gente não deseja isso, tá? A gente não deseja que o ambiente esteja inadequado para esses animais. Então, assim, percebam que lá para o semiárido, a gente consegue tranquilamente trabalhar com esses animais em piso, em chão batido. Por quê? Clima muito seco, chove pouco, você não tem problema com umidade. Para a nossa realidade aqui, trabalhar com um sistema desse é praticamente inviável. Então, assim, escolher um abrigo que se adeque à sua região, ao seu local, é essencial, tá? Então, para a nossa realidade, pessoal, abrigo suspenso, piso ripado, tá? É o mais adequado para a gente criar esses animais. Principalmente falando de lote de matrizes e reprodutores, tá? Animais destinados para abate, animais de recria, você ainda consegue conduzir em abrigos de piso ou chão batido, tá? Mas animal de reprodução, que são animais que vão ficar por um tempo mais longo na sua propriedade, é essencial que você dê uma condição de sanidade mais adequada. Então, você tenha um abrigo pelo menos para esses animais. Então, um abrigo adequado, suspenso, piso ripado, beleza? E aí, pessoal, uma coisa muito importante dentro da ovinocultura, né, é o registro, né, a identificação desses animais. Porque quando a gente for falar lá de manejo de verminose, a verminose na ovinocultura, geralmente a gente não vermifuga o lote todo, mas nós trabalhamos individualmente com cada animal. Então, você ter a identificação desses animais
é fundamental para você fazer o controle zootécnico, tá? Desde o manejo reprodutivo ao manejo sanitário, tá? Então, qual animal vai receber medicamento, qual não vai, qual tem recorrência em determinado problema de ordem sanitária, qual animal vai ser descartado, qual animal vai ser mantido, enfim. A gente precisa identificar para que, a partir da identificação, a gente consiga fazer o manejo mais adequado, tá? E aí vamos falar agora do manejo com o animal prey, né? Ou a fêmea gestante, pensando na caprinocultura e na ovinocultura. Lembrando que a gestação aí da cabra, da ovelha, né, em torno de 150 dias. Então, 45 dias após a cobrição, né, a gente vai fazer a vermifugação. Isso é, pensando sempre se for necessário. Uma vez que eu tenho um animal sadio, eu apenas monitoro e eu evito usar vermífugo em animal que não esteja necessariamente precisando, tá? Por quê? Lá na verminose a gente vai comentar o porquê disso, tá? Mas, pensando no animal que necessita, 45 dias antes do parto, melhor, após a cobrição, eu vou fazer a vermifugação, tá? Promover a secagem do leite das fêmeas de exploração leiteira no mínimo 45 dias antes do início da próxima lactação, para garantir que esse animal tenha um tempo para se recuperar, tá? Recuperar a glândula mamária, recuperar o score corporal. Registrar a previsão do parto para apartar a fêmea 10 dias antes, para separar essa fêmea 10 dias antes no piquete maternidade. Então, a gente já discutiu isso lá na manejo sanitário de bovinos, né? É importante que eu tenha um piquete maternidade e que eu conduza esse animal dias antes do parto para esse piquete maternidade. E um outro cuidado que a gente tem que ter é submeter a fêmea leiteira à limpeza do útero a partir do dia anterior à data prevista do parto. Então, antes dessa fêmea parir, eu fazer a higienização, não apenas da região ali do úbere, né, mas da região próxima da vulva, do ânus, para garantir que ela tenha ali um ambiente limpo, né, e diminua a probabilidade de eu ter contaminação, gerando problema como mastite ou alguma infecção pós-parto, né, que a gente não deseja. Então, assim, um dia ou 2 dias antes do parto, então que a gente faça essa higienização da região ali do úbere, da região em torno da vulva do animal, para garantir ali a limpeza e diminuir a probabilidade desse animal contrair uma infecção. E aí, né, cuidado também que a gente vai ter com a fêmea ao parto e pós-parto, auxiliar no parto quando necessário. Normalmente o que a gente tem que fazer é o quê? Ficar sempre de olho, monitorar, acompanhar, né? Então, a gente vai auxiliar se for necessário, tá? Geralmente, fêmeas de primeira aparição são animais mais complicados e requerem mais atenção e, às vezes, requer a nossa intervenção. Porém, fêmeas de segunda, terceira aparição são animais que tendem a parir mais tranquilamente. Então, basta a gente ficar monitorando, observando, tá? São animais que tendem a ter partos normais. Após o parto, então, a gente vai limpar a fêmea e a mãe, melhor, a mãe e a cria, tá? Então, a gente vai limpar a mãe, o filhote, retirando ali o resto placentário, secando o animal, né? Vamos colocar esses animais no ambiente seco, arejado, limpo, normalmente um abrigo apropriado para isso, né? É interessante que você tenha baias individuais para que você conduza esse animal no momento do parto para essas baias individuais, né? E ali o animal vai ficar por 1, 2, 3 dias recebendo uma dieta legal, com cuidados do ponto de vista sanitário mais satisfatórios, mais criteriosos, né? Para que depois então você possa soltar esses animais a pasto, beleza? E observar a fêmea durante o período do pós-parto, porque uma vez essa fêmea tenha parido, ela pode posteriormente manifestar algum problema em decorrência de contaminação, infecção, algum corrimento e retenção de placenta, né? Então, assim, ficar verificando esse animal mesmo pós o parto, porque esse animal pode ter algum problema. E aí, se eu conseguir identificar isso a tempo, eu entro com medicação, com antibiótico, com hormônio à base de ocitocina para poder
estimular a contração e esse animal jogar o resto placentário para fora, enfim, eu vou adotar a ferramenta que eu julgar mais adequada, tá? Então é importante que a gente monitore o animal após o parto, beleza? Então aqui apenas para ilustrar, pessoal, uma fêmea ovina, né? Após o parto, a gente percebe então que aquele líquido placentário, aquele líquido amniótico revestindo o filhote, né? O resto placentário é ainda preso à fêmea. Então, assim, é importante que quando a fêmea termine o parto, a gente possa proporcionar uma condição de limpeza o mais rápido possível, tá? Lembrando que o piquete maternidade tem que ser um piquete adequado, com baixa umidade, pastagem de porte baixo, tá? Para que o animal realmente tenha uma condição mais, do ponto de vista sanitário, mais adequada para esse momento do parto, beleza? Que é um momento que, ao mesmo tempo, é estressante para o animal e o animal está muito suscetível a contrair infecções, porque assim, é muita secreção, o corpo do animal fica muito exposto, né? E aí, consequentemente, você pode ter problemas posteriores. E aí, pessoal, não muito diferente do que a gente viu lá na bovinocultura, né? A gente tem que fazer o curativo do umbigo do filhote, beleza? Então, o filhotinho nasceu, solução de iodo a 5, 7%, tá? Vamos imergir a região do umbigo nessa solução de iodo, para garantir mesmo que o iodo penetre mesmo, esterilize aquela região, tá? Uma vez feito isso, a gente vai repetir por pelo menos 3 a 5 dias, tá? Então, a gente faz o curativo nas primeiras horas de vida e vamos repetir aí até o terceiro, quarto, quinto dia de vida, beleza? Feito isso, pessoal, é um manejo simples, mas é muito importante e que certamente vai evitar de ter grandes problemas mais à frente. Então, basicamente, um filhote sadio, né? Feito o curativo, mesma coisa que a gente faz na bovinocultura. Garantir que esse filhote tenha acesso ao colostro. Também nas primeiras horas do dia, primeiras horas pós-nascimento, ou seja, até a sexta hora de vida, é importante que esse animal tenha acesso ao colostro em quantidade e qualidade, né? Para que ele possa, então, ser um animal mais sadio. Esse animal, o colostro ele tem uma forte influência na questão do sistema imunológico. Então, assim, uma vez que o animal teve acesso ao colostro, ele vai ser um animal mais sadio, mais resistente, mais propenso, né, a passar por problemas de ordem sanitária de forma muito mais satisfatória. Beleza? Avançando, pessoal, agora a gente vai falar das principais doenças infecto-contagiosas e parasitárias dos caprinos e dos ovinos, tá? E a principal dela, pessoal, é as verminoses, tá? Em especial, na ovinocultura, nós temos um verme específico chamado Haemoncus, tá? Haemoncus contortus. E esse verme é um verme sugador de sangue, a gente fala, tá? E o principal sintoma desse verme está atrelado à anemia. E a gente vai ver que uma das formas para monitorar a presença ou não desse verme no rebanho é através de um procedimento chamado FAMACHA, onde a gente vai atrelar sinais de anemia e correlacionar com a presença ou não da verminose, beleza? Então, o que a verminose causa nos animais, né? Diminuição dos índices de parição, diminuição do crescimento dos animais, diminuição da produção de leite e aumento do número de mortes no rebanho, tá? São situações que vão estar atreladas à ocorrência de verminose. Então, o animal ele se torna menos produtivo, tá? E o pior, leva animal à morte. Então, diferente da bovinocultura, nós quase não vimos mais falar de animais morrendo em decorrência de verminose, aqui nós temos sérios problemas com óbito em decorrência de verminose, principalmente relacionado a Haemoncus, tá? Então, a verminose na ovinocultura, ela é até hoje causadora de morte. Ela é o principal problema relacionado à produção de ovinos e caprinos no Brasil e no mundo, tá? Então, assim, a verminose ela é o maior desafio na criação. E aí, como é que a gente faz, pessoal, para poder monitorar a verminose, né? Pensando no Haemoncus, que é esse verme sugador de sangue, né, que condiciona o animal
a um estado de anemia, nós fazemos através do FAMACHA, tá? O FAMACHA é uma metodologia que, através do olhar, né, da mucosa ocular do animal, então assim, a gente vai pegar a mucosa ocular do animal, vai verificar a parte de baixo da mucosa, tá? Então, seria basicamente, deixa eu tentar ilustrar para vocês aqui, mas isso aqui é o olho do animal, tá? E aqui a parte de baixo do olho do animal. Então, assim, a gente vai verificar a coloração dessa parte de baixo do olho do animal. Quanto mais avermelhada tiver, melhor, tá? E aí, a depender da coloração, a gente vai classificar ela em 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, se ele tiver muito vermelha, a gente considera que esse animal está numa condição bacana. Se ele tiver na segunda cor aqui, ó, vermelho rosado, a gente considera que esse animal está no nível aceito, tá? Se ele tiver rosa, a gente considera que esse animal ele está no momento de entrar com o controle, tá? Então, o controle a gente vai fazer aqui, ó. Se esse animal tiver um rosa pálido, que seria o 4, significa que esse animal também tem que ser medicado, mas que você já perdeu o momento correto. E se você tiver muito branco, pessoal, na condição branca, que seria a condição 5, a gente chama esse momento aqui de fatal, esse quadro aqui de fatal, tá? Fatal por quê? Porque normalmente o animal que chega nessa condição é um animal que ele já não resiste, tá? Principalmente você consegue reverter esse animal. Então ele chegou numa situação onde ele está muito debilitado. Normalmente o animal, quando ele chega na condição 5, na condição fatal, é um animal que já está caído, deitado, né? E provavelmente você não vai conseguir fazer esse animal levantar mais, tá bom? Então, assim, na condição ótima, aceitável, entrar com controle, mas você perdeu o tempo, né? Ou seja, já está um pouquinho avançado, e o fatal, que é o nível 5, que é o animal que está muito debilitado, que normalmente você não consegue reverter, tá? Então, pessoal, basicamente é uma forma da gente fazer o quê? Associar os sinais de animal anêmico, né? Através da coloração da mucosa ocular, com a presença de aemons, tá? Então, essa metodologia, FAMACHA, ele proporciona a gente fazer um diagnóstico visual simples, mas bem efetivo. E aí, lembrando que, pessoal, a verminose em ovino, ele é baseado, o controle da verminose em ovino é baseado no quê? No monitoramento dos animais e na medicação dos animais que apresentarem uma condição de controle, tá? Ou seja, eu não medico todo mundo, eu não vou entrar com medo com produto, eu não vou fazer aplicação em todos os animais, tá? Eu só vou fornecer medicação para os animais que requerem a medida de controle, tá bom? Avançando, pessoal, um outro método para a gente poder fazer o diagnóstico das verminoses, né, é o que a gente chama de OPG. A OPG nada mais é do que você coletar as fezes direto do reto do animal, né, aqui do ânus do animal. Então você vai lá no reto do animal, coleta as fezes, e aí você vai levar isso para um laboratório, e ali tu vai fazer a contagem dos ovos presentes naquela amostra, tá? E aí você vai fazer uma amostragem, você não vai fazer isso em todos os seus animais, você vai fazer essa amostragem em 10% dos seus animais, tá? Então você vai pegar 10% do seu lote, vai amostrar, ou seja, vai coletar fezes e vai fazer a contagem dos ovos. Feita a contagem dos ovos, você vai ter um diagnóstico muito preciso da presença ou não de verminose, tá? Então, assim, pessoal, o manejo de verminose é o desafio da ovinocultura, tá? Uma vez que a gente consegue superar esse problema, que a gente consegue trabalhar com ele, certamente a gente consegue ter bons índices produtivos, tá? Lembrando que a umidade interfere muito, tá? Então a gente precisa associar o manejo da verminose com ações no sentido de limpeza de bebedouros, limpeza de coxos, limpeza de abrigo, troca de piquetes, ou seja, rotacionar os piquetes, né, para quebrar ciclo, trocar o princípio ativo sempre que necessário. Se
porque o Haemoncus ele tem um ciclo muito acelerado, um ciclo muito rápido, e, consequentemente, ele seleciona organismos resistentes aos medicamentos que a gente usa muito rápido. Então, é comum em 2, 3 anos você perder a eficiência de um produto que seja bom. E aí você tem que ficar constantemente trocando esses produtos. Ou seja, você tem que ter 2, 3, 4 estratégias de produtos para serem utilizados, tá? Sempre à disposição, porque uma hora um perde a eficiência, você tem que entrar então com o outro, beleza? Pessoal, passando para outra doença muito comum na ovinocultura, é a linfadenite, né? Ou mal do caroço. Basicamente, pessoal, é uma inflamação dos linfonodos, né? E geram esses caroços, pessoal, de pus, tá? São inflamações, começam pequenas, vão crescendo e elas, inclusive, se rompem naturalmente, tá? Então, isso chega ao ponto que estoura sozinho. Qual que é o manejo que nós adotamos na linfadenite, pessoal? Basicamente é o que? O corte dessa secreção, tá? Drenar esse pus, limpar, esterilizar o local com iodo, tá? Uma solução bem concentrada de iodo e fazer o curativo, tá? Até o ferimento cicatrizar. Normalmente a linfadenite ela sempre volta. Então a gente faz o manejo, ela vai secar, ela vai cicatrizar e depois ela tende a voltar, tá? Mas basicamente o manejo para a linfadenite é esse, pessoal. Cortar, extrair o pus, esterilizar e depois fazer o curativo. Lembrando que, pessoal, é muito importante na hora de fazer o manejo da linfadenite que eu use luva, tá? Eu extraia o pus, a secreção, em um recipiente para que eu tire esse pus, essa secreção, do ambiente que os meus animais vão estar, tá? Eu tenho que descartar essa secreção num local onde os animais não tenham acesso. De preferência, queimar esse material, porque aquela secreção é fonte de contaminação para os outros animais. Então, assim, pensando na linfadenite, principal, não deixar esse caroço estourar, se romper por conta, tá? Então, eu tenho que monitorar e fazer o corte e a extração desse pus no momento adequado, antes que ele estoure, beleza? Fiz o curativo, cortei, extraí o pus, esterilizei, fiz o curativo. Esse animal é importante que ele esteja separado, tá? Que esse tratamento seja todo feito com esse animal separado do rebanho. E você então só retorna esse animal para o rebanho, o lote, quando esse animal estiver com ferimento cicatrizado, seco, para evitar a contaminação de animais que não têm. Beleza? Então, basicamente, pessoal, a linfadenite ela vai causar prejuízos uma vez que ela compromete a qualidade de pele, né? E ela acaba comprometendo também a questão da qualidade da carne, tá? Então, é uma doença que a gente tem que ficar o quê? Monitorando e fazendo esses procedimentos, tá? De corte, extração, esterilização e curativo, beleza? Não tem como fugir muito disso. Aqui, basicamente, o manejo da linfadenite, né? Então, esses caroços vão ser rompidos, o pus extraído, esse pus a gente extrai ele numa vasilha, num recipiente, né? Toda essa secreção que a gente tira aqui, pessoal, a gente não pode deixar ela no abrigo, a gente não pode deixar ela na pastagem, tá? A gente vai retirar ela do ambiente, vai tentar incinerar isso, ou descartar isso em algum local que o animal não tenha acesso. Que nenhum animal tem acesso, tá? Uma vez contato do animal com essa secreção, o animal vai se contaminar. Então, você imagina numa situação ali, o animal com esse caroço ali, na hora de estourar, aí ocorre ali uma disputa por área de coxo, esse tumor, esse caroço, estoura, derrama secreção no coxo, e os animais vão ali se esfregando para comer. Então, assim, basicamente essa é a forma que a linfadenite vai passando de animal para animal, tá? Então, é importante o quê? Monitorar, comprar animais, né, de propriedades que não tenham problema com linfadenite. Isso é muito, muito importante, é essencial, na verdade, que você escolha animais isentos, né? Esses animais vêm, então, sadios. Porém, é um problema que está basicamente presente aí nos 4 cantos do país, então não tem como fugir muito, tá? Você tem que estar sempre preparado para lidar com esse tipo de situação. E aí, pessoal, um outro problema muito comum, tá? É o nosso último tópico que a gente vai abordar aqui, são
os problemas de casco, né? Pododermatite ou frieira. Então tem uma imagem do animal pastando de joelho. É uma imagem bem comum, creio eu que muitos já devem ter visto, né? O animal fica às vezes com o casco tão comprometido que ele pasta de joelho, ele não consegue mais se sustentar pelo casco, né? Então, assim, basicamente, o ovino, o ovino e o caprino, eles são animais muito sensíveis, né, a problemas no casco. Então, assim, a umidade interfere muito na qualidade desse casco, né? Então, assim, você criar ovinos e caprinos em ambiente muito encharcado, muito alagado, é uma condição não satisfatória. Então, a gente evita ao máximo, né, criar esses animais nessa condição de pastagem. Então, assim, você ter um abrigo adequado, você ter um pasto adequado e você fazer o monitoramento desses cascos é essencial, tá? Então, assim, uma vez que eu tenho uma pastagem adequada, um abrigo adequado, eu vou fazer o casqueamento desses animais de forma frequente. Um casqueamento buscando o quê? Garantir que esse animal tenha um casco dentro daquilo que se espera, livre e isento, né, dessas rebarbas, dessas estruturas que acabam proporcionando o quê? Acúmulo de sujeira, de umidade e, consequentemente, aqui vai ter o quê? Bactérias, fungos, e isso vai evoluir então para as podridões, para os problemas de casco que nós temos, tá? Então, assim, basicamente, pessoal, com relação a problema de casco na ovinocultura, é o que? Evitar locais muito úmidos, ou seja, dar uma condição de abrigo, de pasto adequada e casqueamento, monitoramento do casco do animal e correção, sempre que necessário, tá? Uma vez que você faz isso, você certamente não terá problema com relação a pododermite ou frieira, tá bom? E aí, pessoal, encerramos aqui a nossa aula, né? Eu creio que foi bastante produtivo, falamos bastante coisa, uma aula bem extensa, né? Temos aí um pouco mais de 1 hora de aula, 1 hora e pouquinho. E basicamente eu quero deixar para vocês aqui o que? A importância, né, de entender que o manejo sanitário é um combinado de ações que tem que ser empregados de forma conjunta para garantir a sanidade dos nossos animais. E que o animal sadio é essencial para que você tenha produção e produtividade. Você não vai conseguir ser produtivo se você não tiver a sanidade dentro dos seus animais, dentro do seu rebanho. Isso vale para todas as criações, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, entra na sala virtual do Google Meet, eu estarei lá. Pode mandar perguntas também através do chat, do fórum, tá? Eu fico sempre à disposição. Até a próxima aula. Valeu, valeu!